senadores e senadoras que estão, alguns no cafezinho, outros estão chegando. É com satisfação que uso a palavra nesse momento para falar de um tema, presidente, que eu havia já me comprometido com Vossa Excelência, que continuaria falando aqui no plenário sobre essa questão, que é a democracia. Senhor presidente, dou continuação nesta manhã de um tema que eu diria que é muito caro a toda a humanidade. Porque entendo eu, senhor presidente, que a democracia ela é inatacável. Ela tem que ser venerada, respeitada e defendida sempre. E por isso vou discorrer um pouco sobre essa questão. Senhor presidente, os filósofos há séculos já discutiam e caminharam por uma construção coletiva para a democracia. Por exemplo, para Platão, a democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, que permite a liberdade, distribuidora de igualdades, indiferentemente a iguais e desiguais. Aristóteles já dizia que a democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais, em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. O conceito de democracia tem sido desenvolvido por milênios, desde a democracia direta dos atenienses, passando pela democracia representativa contemporânea até a democracia participativa, que cada vez mais tem tomado espaço no debate público. Seu significado permanece o mesmo: um governo do povo para o povo. Modernamente, há outras definições e comentários, como, por exemplo, do inesquecível Abraham Lincoln, do inesquecível Nelson Mandela, José Saramago e Mahatma Gandhi. Uma das mais respeitadas sobre a democracia é do pensador político e ex-senador italiano Norberto Bobbio. Dizia ele: a democracia é, no essencial, um método de governo, um conjunto de regras de procedimento para a formação das decisões coletivas, no qual está prevista e facilitada a ampla participação dos interessados. Aí, claro, para mim, é o povo. Senhor presidente, desde a redemocratização, na década de 80, temos testemunhado processos eleitorais no nosso país regulares. Já passamos por 8 eleições diretas para presidente. Também temos mantido eleições regulares nos níveis regionais e locais, e naturalmente no próprio Congresso Nacional. O grande avanço que testemunhamos nos direitos da nossa gente ilustram o amadurecimento desta política de inclusão que só a democracia efetivamente permite. A construção de uma sociedade economicamente justa também é componente de uma verdadeira democracia política, social e econômica. O desenvolvimento econômico do nosso país, a igualdade de condições no acesso à saúde, à educação e à renda são elementos que aos poucos temos batalhado para alcançar e que certamente evidenciam-se com os grandes desafios que ainda temos de enfrentar, por exemplo,
combatendo, no bom sentido, senador, a pobreza, respeitando, claro, as conquistas de cada um, mas a solidariedade aponta para que nós, outros, tenhamos compromisso no combate à pobreza, não só no Brasil, no mundo todo. Senhor presidente, a confirmação dos avanços de nosso Estado democrático tem sido constatada, inclusive por diversas instituições internacionais. Por exemplo, a Freedom House, reconhecido Instituto de Aferição da Liberdade de um País, tem conferido elevadas notas ao Brasil no que diz respeito ao processo eleitoral, à liberdade de expressão, ao direito de associação e ao pluralismo e participação política. Pluralismo de ideias, por exemplo, que é um absurdo você querer condenar alguém porque pensa diferente de você. Eu sempre digo, e a coisa também não é minha, eu posso não gostar da forma que alguém se expressou, mas vou defender até a morte que ele tem o direito de dar a sua opinião. E eu farei naturalmente a contestação. Posso contestar, ele pode gostar ou não, mas assim se constrói a democracia e um caminho melhor para todos. Senhor presidente, a liberdade de expressão, os direitos de associação e a participação política, claro que é fundamental. Apesar disso, o Instituto aponta que ainda temos desafios, sobretudo no funcionamento dos governos, no Estado de Direito e na garantia dos direitos individuais. Relatórios apontam que, apesar do aumento considerável das investigações, a corrupção e a sonegação continuam sendo um câncer econômico em nosso país, atingindo todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, trazendo sofrimento ao nosso povo. Temos uma preocupante cultura de violência, com altas taxas de homicídio, elevada impunidade, sistema prisional caótico. Temos também testemunhado inúmeros casos de preconceito e discriminação, além de conflitos com comunidades, por exemplo, comunidades quilombolas, indígenas e os próprios movimentos sociais. Lamentavelmente, os últimos dados demonstram que a concentração de renda aumentou muito em nosso país. Senhor presidente, eu tenho aqui uma série de dados, mas foram dados que eu já usei ontem. Eu vou tomar a liberdade de não repetir os dados, mas que eu incorporei também nesse meu pronunciamento. Obrigado, presidente. Estou querendo, inclusive, acelerar a minha fala dentro do tempo que Vossa Excelência me assegurou aí e que havíamos combinado, 20 minutos para cada um. Enfim, os dados são alarmantes, senhor presidente, da concentração de renda em nosso país. Nós ficamos, com certeza absoluta, entre os 10 países, dizem que é 5, mas eu vou falar 10, que tem a maior concentração de renda do mundo. Dizem que nós ficamos entre os 5. Eu prefiro até dizer que ficamos entre os 10. Por isso tudo, senhor presidente, a própria democracia, já falei dos dados aqui de forma resumida, é o melhor remédio para a solução desses problemas. Com certeza, a democracia é o melhor remédio. O ex-secretário da ONU, Ban Ki-moon, dizia que a democracia não é apenas um fim em si, é também um poderoso vetor de progresso econômico e social, de paz, de segurança e de respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. Presidente Guaraci, eu confesso que eu tenho um amigo meu muito particular que se chama Guaraci, e eu estava na dúvida entre pronunciar corretamente o seu nome e lembrando o nome do meu amigo. Então, presidente Guaraci, é uma alegria, mais uma vez, poder dizer que Vossa Excelência, para mim, é um parlamentar que chegou há pouco tempo,
Mas no pouco tempo que chegou, já fez muito. E por isso a satisfação estar aqui nesse dia, falando sobre democracia. Enfim, já falava aqui dos direitos e liberdades, mas democracia resulta em uma história de povos com mais dignidade e direitos humanos, com menos corrupção, mais justiça e a melhor partilha do poder político. Qualquer país do mundo. Não se enganem. Onde se combateu a corrupção, e até partidos fecharam, homens e mulheres foram caçados, no caso, foi no sistema onde existe a democracia. Temos que buscar sempre uma sociedade civil mais forte e uma estrutura política cada vez mais sólida e amadurecida. Temos que buscar sempre a maior participação popular, saber dialogar, saber respeitar convergências e divergências, mas somente no diálogo é que você poderá encontrar um caminho comum que vai atender o objetivo de todos. Devemos fortalecer nossas instituições. Devemos garantir os direitos e as liberdades do nosso povo. Dizia outro dia e repito hoje, com a liberdade e a democracia, tudo. Sem a democracia, sem a liberdade, não se vai a lugar nenhum. A forma democrática é que oferece a melhor combinação possível de valores que queremos associar em nossa vida social, valores, repito aqui, como liberdade, segurança e a própria prosperidade. Por trás desse ideal democrático estão dois grandes valores que funcionam como motores da democracia e que se tornaram centrais para a configuração do mundo contemporâneo. Primeiro, o ideal da autodeterminação, do autogoverno ou autogoverno, segundo, o da igualdade. Antes de qualquer outra coisa, o ideal democrático aponta para a ideia de autogoverno. A autoridade mais legítima é aquela que o povo exerce sobre si mesmo em algum sentido. Cabe àqueles que serão governados também decidir como será, como se fará esse governo. E o que ficou consolidado na história da humanidade, tradicionalmente no princípio da soberania popular, que aparece já no parágrafo único do primeiro artigo da Constituição que eu ajudei a escrever. E tenho muito orgulho. E dizem às vezes que nós não assinamos. Assinamos. Fomos rebeldes, claro, 32 anos atrás, sempre querendo mais para o povo brasileiro. Mas reconhecemos, votamos e assinamos. E está escrito lá, todo o poder emana do povo. Junto com esse, vem o ideal de igualdade, valor-chave do ideal democrático. Mas a democracia exige também lutar pela igualdade de direitos e de condições, pela eliminação dos condicionantes que levam para a exclusão da nossa gente, pela promoção de uma vida social na qual os resultados da cooperação sejam justamente distribuídos. Por isso eu falo muito também na palavra solidariedade. Senhor presidente Guaraci, no Brasil, a história da democracia é ainda recente. Nos 518 anos da nossa história, a contar desde a chegada dos portugueses, um regime que podemos chamar de democrático vigorou por pouco mais de 40 anos. Vivemos hoje nossa segunda e mais longa experiência democrática, iniciada há 30 anos, com a promulgação da Carta de 1988, e eu estava lá, experiência que foi antecedida de outra, que durou menos, entre 46 e 64. A adesão à democracia está ainda no começo. Podemos afirmar, e precisa ser alimentada, tem que ser sustentada, tem que ser fortalecida, com coragem, mas com alma, coração e sentimento. Reafirmada constantemente, para que a construção de uma sociedade
verdadeiramente libertária só é possível numa sociedade onde a democracia seja a mãe de todas as grandes causas. Senhor presidente, o Brasil, nas últimas décadas, deu passos importantes para fortalecer o regime democrático. E se falo isso agora porque estou um pouco preocupado. Um pouco. Porque eu sou daqueles que dizia essa frase outro dia, repito agora, eu sou sempre um otimista. Porque o pessimista ele joga a toalha e é derrotado por antecipação. Vejamos, a Constituição de 88, na qual fui constituinte, inaugurou um novo arcabouço jurídico e institucional no país, com a ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova carta, a nossa carta, a Carta do Povo Brasileiro, consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo, por exemplo, direito de voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu também novos direitos no campo do trabalho. Destaco aqui a redução de jornada de 48 na época para 44, foi uma batalha. Nós queríamos 40. O Centrão, mas eu respeito o Centrão, porque com o Centrão dava para dialogar. Tempos difíceis de dialogar agora. Aí, Robertão, né? Jarbas Passarinho, negociamos muito na época e nos provaram. Olha, 40 não dá, mas 44 nós chegamos. E foi assim que nós reduzimos a jornada para 44 horas, o que gerou milhões de emprego a mais no nosso país. O próprio seguro-desemprego parecia sonho. Conseguimos, a partir dali, instalar uma política de seguro-desemprego para aqueles que estão mais necessitados devido à falta do emprego. Férias remuneradas. Confesso a Vossa Excelência, senador Guaraci, que nós queríamos férias em dobro. Pelo princípio seguinte, quando eu entro em férias, eu recebo o salário dos 30 dias. Acontece que quando eu volto das férias, o bolso está vazio, não tem nada a receber. Então, uma forma, para mim, no espírito da solidariedade, é que o trabalhador receberia um salário para entrar em férias, sem prejuízo de, no fim do mês, receber. Algumas estatais fazem isso, no Brasil. Mas, felizmente, não foi. Mas avançamos. Eles concordaram que fosse férias, mais um terço, como é hoje. Tem 10 dias a mais, que normalmente é pago em dinheiro, que já é um avanço naquela época. Outras medidas importantes, as eleições majoritárias em 2 turnos, direito de greve, e aqui eu me reporto de novo, a Jarbas Passarinho, foi com ele que eu negociei, e ele defendeu, com a participação de Ronan Tito, João Paulo de Molevade, me lembro do Ronan Tito de Minas, eu fui a Minas num teco-teco para negociar com ele, voltei num teco-teco que ele pagou, e Jarbas Passarinho e Mário Covas disseram, não, esse texto está bom, e o texto se tornou realidade. Licença paternidade. Uma parte, senador. Pois não. O senhor traz lembrança de tempos gloriosos. Que quando fala, Excelência, de Jarbas Passarinho, as pessoas pensaram que Jarbas Passarinho seria um extremíssima direita. Não e foi. Ele foi um democrata nos trabalhos da liderança, exatamente. Então, foi isso daí. Então, só a parte que queria fazer. Enfim, liberdade sindical, licença maternidade de 3 para 4 meses, licença paternidade, que foi, na época, o autor, Alceni Guerra. Estou lembrando os nomes aqui, porque não está escrito. Alceni Guerra, médico, quando ele foi para defender, licença para pai, o princípio no plenário disse, bom, mas a mãe é que tem que aumentar. No fim, ele fez um discurso brilhante e aprovamos por unanimidade. Que foi a licença paternidade de 5 dias. Criação do próprio Superior Tribunal de Justiça. Foi ali, democraticamente, na Assembleia Nacional Constituinte, que substituiu, na época, o Tribunal Federal de Recurso. Criação de mandato de junção, segurança coletiva, habeas corpus. Destacamos ainda reforma do sistema tributário, somente ali que avançou. De lá para cá é só discurso e não muda nada. Não sai reforma tributária nesse país de jeito nenhum. Olha que eu estou aqui há 32 anos. Repartição das receitas tributárias federais. E mais uma parte, senador. Pois não. Lembremos bem, tiramos aquela figura do Estado que não era Estado, do território.
nós elevamos aqui a todos os territórios, tirando Fernando Noronha, anexando a Pernambuco, os estados, os territórios elevados à categoria de estado, não teve ente federativo diferenciado, todas as categorias de estado tendo a sua representação no Senado e na Câmara. Muito bem. Lá avançamos aqui, eu vou simplificar por causa do meu tempo. Avançamos na política agrícola e fundiária. As regras não avançou muito, mas foi um avanço para a época do próprio Sistema Financeiro Nacional. Leis de proteção do meio ambiente, fim da censura em rádios, TV, teatro, jornais e demais meios de comunicação, a alteração da legislação sobre seguridade e assistência social, a Carta de 88, também conferiu à nossa gente prerrogativas importantes. Cada vez mais o Legislativo, por exemplo, tem aberto canais de participação com o povo. Como exemplo disso, cito a criação no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, das comissões permanentes que facultam a participação do povo, inclusive sendo autores de projeto. Comissão de Direitos Humanos, legislação participativa. Qualquer entidade pode chegar ali, entregar um projeto. O presidente, que eu fui muitas vezes, enfim, quem for o presidente, indica o relator, automaticamente passa a tramitar na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Enfim, senhor presidente, eu diria, tantos avanços na nossa Constituição, e eu falo dela porque estou defendendo aqui a democracia. Por isso, quando me perguntam, e o atual governo? Se elegeu. Alguém perdeu, alguém ganhou. Mas o importante para mim é reafirmar que foi dentro da democracia que o ex-deputado federal, que eu fui deputado federal com ele na Câmara, se elegeu presidente da República. Não foi o meu candidato, mas se elegeu. E foi pela democracia. Podemos questionar, brigar, contestar, mas se elegeu. E a democracia é assim, goste ou não goste. O centro-esquerda, e lá eu estava, governou esse país por mais de 20 anos. Houve uma mudança. Como houve nos Estados Unidos, houve também aqui. Lá foi Barack Obama, que teve um período longo, né? Agora foi outro presidente, e aqui também. E assim é a democracia. Não sou daqueles que torcem não por quanto pior melhor. Torço para que dentro da democracia e respeitando a Constituição, a gente avance. Eu vou avançar, senhor presidente, para os finalmente. Ainda há questões complexas como o papel do Executivo na legislação. Aqui eu vou falar uma crítica a nós, constituinte. Foi quando inventamos a tal de medida provisória. A tal de medida provisória, que são milhares agora, eu diria que foram de lá para cá aplicada, passou por cima do papel do Executivo. Mas tudo bem, nada é perfeito, né? Senhor presidente, as discussões, porém, se dão dentro de um respeitado e generalizando as regras principais da democracia mais ampla, com os quais todas as partes têm que estar comprometidas. Democracia ampla. Do ponto de vista social, é preciso reconhecer que o país avançou com a nossa Constituição. Avançou. Senhor presidente, quero lembrar que há muito por aí eu estou indo efetivamente para os finalmente, que dizem que a nossa Constituição, e dizem para mim, ela é muito detalhista, que precisa ser enxugada. E eu respondo, a nossa Constituição é cidadã, é humanista, tem olho para as pessoas, combate a desigualdade, ela é fruto da vontade popular. Poderia aqui falar, senhor presidente, da importância do debate, da análise da Seguridade Social atual, feita pela Anfip, num grande evento aqui no Congresso, onde rasgou, no bom sentido, distribuiu de forma de homenagem à nossa Constituição no capítulo da Seguridade Social. Ali está saúde, assistência e previdência. E, ao mesmo tempo, do SUS, nosso Sistema Único de Saúde, não é o que não é o ideal, mas avançou muito em relação àquilo que era no passado. Por isso que eu destaco uma das maiores conquistas da Constituição de 88 foi o SUS, Sistema Único de Saúde. Está assegurado na Constituição que o Sistema Único de Saúde será financiado
com recurso do orçamento da Seguridade, da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, além de outras 7 fontes que eu não vou precisar discorrer aqui. Portanto, senhor presidente, aprofundar a democracia entre nós implica necessariamente de enfrentar de forma decidida, corajosa, a situação que se encontra hoje o povo brasileiro. Se calcarem na Constituição, nós chegaremos lá. E por isso é fundamental a defesa da Seguridade Social. No entanto, apesar desse avanço, há entre os brasileiros uma espécie de desencantamento com a política, que se confunde algumas vezes com o desencantamento com os partidos políticos. Se queremos consolidar entre nós a democracia, temos de cuidar para que uma verdadeira cultura democrática se instale no seio de nossa cidadania. Isso não é simples. Implica em variáveis complexas, como o combate efetivo à corrupção e a demonstração de eficácia na execução das políticas públicas que promovam o bem-estar e a justiça social. É a última página, senhor presidente. Passa também pela criação de mecanismo de maior participação cidadã e pela reforma política, partidária e eleitoral, que reestruture a forma como a sociedade está representada nas instâncias decisórias, em especial no Parlamento, no Executivo, eu diria também no Judiciário. Seja como for, creio que a nossa democracia é forte, é corajosa e não há mais volta. Alcançaremos uma maturidade que tem implicações importantes para o futuro de todo o povo brasileiro, e não somente desta ou aquela casta. Só nos cabe avançar em direção a uma sociedade cada vez mais democrática, justa, igualitária, solidária, humana, tolerante, libertária. Termino com a última frase. Com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada. Sempre digo que sou um defensor de causas e não de coisas. E repito aqui, a mãe de todas as causas é a democracia. Vida longa à democracia. Obrigado, presidente, pela tolerância. E Vossa Excelência, como sempre, presidente Guaraci. Pela ordem, presidente. Ok. Senadora Ana Amélia, pela ordem. Eu quero primeiro me congratular com a manifestação do senador Paulo Paim. Não há nenhum caminho a não ser a Carta Magna de 88. Não há nenhum caminho fora do limite da democracia. E eu penso, senador Paim, concordo plenamente, há um desgaste dos partidos políticos e da classe política. E é preciso que os políticos, como nós aqui, e nós aprendemos a lição, que não demos as costas à sociedade brasileira, porque poderemos ter problemas maiores. Temos que ter um compromisso com os anseios e as demandas sociais, entre elas preservar o SUS, como fez o nosso relator, senador Valdemir Moca, que é o relator geral do Orçamento Geral para 2019, e preservou precisamente saúde e educação. Então, não podemos abrir mão dessas prioridades, e também entendo que há uma perplexidade, uma preocupação de todos os brasileiros e brasileiras com a questão da reforma da Previdência. Ela tem que ser feita de forma absolutamente democrática, com diálogo, com transparência e aberta. Se não for feita uma reforma adequada, nós todos pagaremos o preço disso. E Vossa Excelência, que cuida tanto da Previdência, sabe da necessidade que temos. O presidente Lula, quando começou o governo, em 2003, fez a primeira reforma da Previdência Social, que custou, inclusive, pela infidelidade de alguns parlamentares do partido, a sua expulsão por terem desobedecido uma determinação partidária, porque a fidelidade partidária era um dos institutos respeitados pelo seu partido. Então, concordo com Vossa Excelência e queria aproveitar, presidente, isso fica um complemento ao que disse o senador Paim, porque eu como cidadã, como senadora, senador Paim, fico sempre muito bem impressionada na contramão do que disse Vossa Excelência, o desprestígio dos políticos e o desprestígio das instituições partidárias. E quando um cidadão ou cidadãos brasileiros
manifestam o desejo de conhecer a nossa casa, eu acho que o que temos que fazer é abrir as portas da nossa casa para que eles a conheçam. E é muito bom que brasileiros, eleitores, cidadãos venham aqui conhecer. Então, eu encontrei num voo do Panamá até Brasília, aqui jovens empreendedores, empresários, médicos, médico veterinário, conversamos e eles manifestaram o desejo de vir aqui. Então, hoje vieram. Aqui estão o João Lopes Rabelo Júnior, que é empresário, o William Pires de Oliveira Júnior, que é médico, que faz um trabalho extraordinário também na área social do Hospital das Forças Armadas, na área da cirurgia plástica, o doutor Estênio Pereira Silva, que é advogado e empresário também, e o Luiz Felipe Coelho de Figueiredo Neto, também advogado, e eu queria então saudá-los aqui nessa visita. São de Goiás, do estado de Goiás, um estado próximo aqui do nosso Distrito Federal. Então, sejam muito bem-vindos aqui no Senado Federal, que a sessão é presidida pelo senador Guaraci Oliveira, o senador Paulo Paim, do PT, o senador Guaraci do Estado de Tocantins, e o presidente desta casa, o senador Eunício Oliveira, está ali, do Ceará, e o senador Randolfo Rodrigues, que é do Estado do Amapá, que pertence à rede. Então, os visitantes, muito bem-vindos a esta casa, nesta manhã de quinta-feira. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela visita também. Obrigada, senador Paim. Se permitir, antes de conseguir, senhor Vossa Excelência, só cumprimentar a senhora Ana Amélia. Eu não esperaria outra posição de Vossa Excelência em relação ao pronunciamento que fiz, que não fosse essa, de enaltecer também a democracia. E Vossa Excelência tem razão. Quando veio aqui aquela reforma do presidente Lula, eu capitaneei a PEC paralela. E foi a PEC paralela que eu consegui fazer com que aquela votação diminuísse, na minha ótica, naturalmente, os prejuízos para os trabalhadores. E diziam que eu estava dando um balão e que nunca apoiariam e seria aprovada a PEC paralela. Durante um ano, eu via todo dia a tribuna, mas aprovamos a PEC paralela, graças à democracia e o apoio de todos os partidos para que, naquele momento, a gente consolidasse garantias de direitos e deveres para todos os trabalhadores. Vossa Excelência lembrou, e eu não tinha falado da PEC paralela, que foi um momento importantíssimo, foi unânime, né, senador Eunício, a votação da PEC paralela, e foi fundamental, lembro aqui, o papel, na época, do ex-senador Tião Viana. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigada, senador Paim. Obrigado. Senador Paim, senadora Ana Amélia, se o gaúcho de Cruz Alta, Érico Veríssimo, ainda vivesse, ele se orgulharia de Vossas Excelências, que tão bem representam o nosso estado mais meridional, tão bem representado aqui. Vocês orgulham essa casa. Bem-vindo aos nossos visitantes. Essa casa, como não podemos deixar de dizer, essa casa é do povo, portanto, são de Vossas Senhorias, que aqui se sintam à vontade. O seu pronunciamento de equilíbrio, de sensatez, de um verdadeiro patriota. Parabéns, senador Sem.